Essas planilhas eu passei para o professor Lelo, está comigo, quem quiser, a qualquer momento está à disposição para conferir em detalhes, porque tem mais informação aqui que talvez não dê tempo da gente discutir tudo, mas o importante é esse resumo, que a gente vem, graças ao esforço de todos e também da equipe técnica que está no dia a dia, conseguindo cumprir o que foi combinado lá atrás, né? O que a gente projetou, a gente está no mês a mês conseguindo cumprir. Então, obrigado a todos aí pelo empenho, pelo esforço, o resultado está aqui. Eu quero pedir a Luciene para voltar àquela apresentação. Na última tela. Então, quanto ao relatório da auditoria, esse último parágrafo consta do relatório da auditoria, que é o fundamental. A auditoria aponta uma ou outra irregularidade técnica aqui e ali, que nós estamos justamente no esforço de corrigir, até com a contratação do novo profissional de contabilidade, etc., e outras providências. Agora, a conclusão final da auditoria, a que importa é essa aí, ó. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos financeiros advindos do parágrafo anterior, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, em 31 de dezembro de 2013, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa é a conclusão, então, do relatório de auditoria. Tá certo? Eu quero abrir a palavra, então, para quem quiser se manifestar. Professor Douglas. Professor, foi importante a apresentação, né? Eu fiz uma solicitação aqui no expediente, considerando que a pauta mostrava um balancete 2013 e não essa projeção que foi provocada pelas ações, né, e revertida em resultados, né, em 2014. Em parte, a solicitação que foi feita já foi atendida, e em parte não, né, aí eu gostaria que essa outra parte fosse atendida conforme solicitado, se for possível. Eu acredito que isso vai só ampliar o esclarecimento e mostrar ainda mais a eficiência do trabalho. Eu só acredito nisso mesmo, né? Com relação aos cursos, algumas coisas que foram necessárias, né? Não abertura de turmas ou abertura, etc. Que eu fiz os comentários no expediente, acho que não é necessário repetir, né? E aí eu não vi uma abordagem mais detalhada com relação ao balanço de patrimônio lá e bens imóveis, porque algumas coisas me preocupam, assim, com relação à instituição. Não é algo que me preocupa particularmente, assim, não. É com relação ao patrimônio institucional mesmo. Porque eu, nos últimos anos, eu andei acompanhando o mercado imobiliário da cidade, por exemplo. E eu vi o quanto um metro quadrado de terreno nessa cidade é caro. E chega a ser discrepante em relação à nossa região, né? E eu posso imaginar o quanto custa um metro quadrado de um terreno dessa instituição onde ela está localizada. Imagina um metro quadrado de terreno da Unifeb em frente ao shopping. É algo assim, para chutar por baixo, é R$1.000 o metro quadrado, assim, se tiver na promoção de liquidação ainda por cima. E nós tivemos, né, e já em gestões anteriores, áreas consideravelmente grandes que foram doadas, né, na área mais nobre desse terreno. A área mais nobre, se fosse para falar onde é que vale mais aqui, com certeza seria ali. E eu acompanhei isso de perto, porque desde as ocasiões de gestões anteriores até o presente momento, eu tenho participado de reuniões com o departamento de engenharia e conversado com o pessoal para
tentar sugerir algumas coisas com relação à infraestrutura que são necessárias para o curso que eu atuo, por exemplo, que é a educação física, que precisa de infraestrutura, a gente tenta colaborar, né, com os projetos, etc., né? E aí eu imagino que o pessoal que faz parte do PDI também tem que ficar prestando atenção nisso para poder projetar aquilo que vai acontecer no futuro em relação à infraestrutura e tal, né? Isso tudo é patrimônio institucional. E aí essa semana eu vi a conclusão de uma cerca ali atrás daquele centro de fisioterapia. Eu não sei, acho que a gente precisava verificar se aquele terreno lá faz parte daquela que foi doado para eles. E aí na ocasião passada a gente fez um projeto lá, na época o professor Brant, que era o engenheiro lá, que tomava conta daquele departamento, nós fizemos uma planta lá, um pré-projeto vislumbrando a locação mesmo das estruturas que deveriam ser construídas. Aí depois nós tivemos que refazer. Nós fizemos, tudo é bonito, para não, essa parte aí não pode, foi doado, ainda não existia o centro de reabilitação ali da fisioterapia, né, da prefeitura. Essa parte aí foi doada, então nós vamos ter que refazer. Aí nós refizemos. Aí acabamos de fazer a nova proposta. Isso aí não pode, porque essa parte aí foi doada, que é o negócio da UPA, não sei o que lá, né? E aí a gente foi vendo, as coisas foram avançando. Aí é uma outra preocupação, né? Além daquilo que eu coloquei no expediente, a gente precisava acompanhar um pouco melhor isso para ver até onde a FEB é realmente dona daquele pedaço e a gente vai poder utilizar, né? Porque nós temos 26 cursos, todos eles ainda têm coisas para serem feitas do ponto de vista de infraestrutura. E a gente tem uma preocupação com relação a isso. Será que nós vamos caber aqui dentro desse terreno, né? E é tudo patrimônio, a gente tem que cuidar disso com bastante atenção. E eu fiquei preocupado com o que eu vi nessa última semana. Não acredito que seja nada fora daquilo que estava previsto, mas a gente não sabe o que está previsto. É só isso. E aí, com relação às outras solicitações, eu não sei se é possível a gente saber se a gente vai ter acesso ou não. Não, claro. Bom, com relação à questão do imóvel aí, né? Toda e qualquer doação, aliás, nem precisa ser doação, qualquer alienação do patrimônio da FEB, qualquer alienação do patrimônio da FEB, especialmente os imóveis, tem que ser feita, só pode ser feita se tiver aprovação do Conselho Universitário e do Conselho Curador. Então, não pode, se daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, a FEB resolver doar uma parte do seu imóvel aqui para a prefeitura, ou para quem quer que seja, para que isso ocorra, o Conselho Universitário tem que aprovar antes e o Conselho Curador tem que aprovar antes. Quer dizer, então, isso é uma segurança, consta do estatuto, né? Então, é uma segurança para toda a comunidade acadêmica. E isso foi obedecido no caso da doação desses terrenos aí. Aliás, até, no caso da doação desses terrenos, houve até necessidade de aprovação de uma lei na Câmara Municipal, autorizando o município de Barretos a receber em doação esses terrenos, né? Na época, especialmente esse terreno da clínica de reabilitação, a Câmara e o prefeito aprovaram, imaginando que isso seria importante não só para a comunidade, como também para a própria FEB, que teria à sua disposição uma unidade de reabilitação em fisioterapia, em área de ciências da saúde, né, que é uma área que a FEB precisa crescer. E se ela já tiver tudo aqui perto, né, dentro, praticamente, nas imediações, fica muito mais fácil para ela integrar seus cursos com essas instituições, né, de saúde. Então, a motivação foi essa, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, e o Conselho Universitário da FEB aprovou,
conselho curador da FEB aprovou também, né? E a área que foi demarcada ali, que é onde foi levantada a cerca, ela corresponde exatamente à área prevista na escritura pública que foi lavrada naquela ocasião. Não há problema nenhum com relação a isso. Mas, atendendo à sua solicitação, depois nós podemos encaminhar, viu, Luciene? Encaminhar uma cópia das escrituras dos imóveis da FEB com as retificações das áreas direitinho dessa área de doação da clínica de reabilitação e da UPA lá, né, que foi feita. Então, quanto a isso aí, não há nenhum problema. Com relação à questão dos cursos, abertura de turmas, a ideia central era não permitir a abertura de turma, seja de qual curso fosse, cujo curso fosse deficitário. A ideia básica era essa aí, não permitir que a abertura de uma nova turma viesse aumentar o déficit da FEB, né? Agora, se a abertura de uma turma, mesmo que pequena, não viesse prejudicar essa questão do déficit do curso, ou seja, se o curso era superavitário, então não seria o caso de evitar a abertura de turma. Mas eu gostaria que a CICE desse mais detalhes sobre o que foi feito nessa área. Bom, em relação à não abertura de turmas em que nós tivemos o número de matrícula baixo, seguindo o que foi realizado de estudo, eu queria enaltecer aqui, assim como o Wander fez, o professor Reginaldo fez, né, o trabalho realizado pelo COGEF, em que fez um levantamento dos grandes grupos de despesas da instituição e, a partir daí, trabalhou em cima de propostas para cortes nessas despesas, nesses grupos de despesas, diminuindo percentual a ser cortado em termos salariais. Então, para reduzir o corte nos salários, foram elencados outros grupos de despesas para redução, né? E dentre esses estava a não abertura de turmas com número de matrículas baixo, né? E isso foi seguido, né? Foi seguido nos cursos que foram apontados e levantados em reunião do COGEF e nosso após as matrículas terem sido realizadas. No caso do curso de licenciatura em Física e Matemática, apesar do número pequeno de alunos matriculados, nós decidimos por abrir essas turmas porque as aulas não são feitas em turmas isoladas. Os alunos desses dois cursos, dessas duas licenciaturas, matemática nós não abrimos mesmo, de Física e Química, justamente porque depois tem aulas compartilhadas com outros cursos, de Física Médica e de Química Tecnológica. Esses dois cursos de licenciatura, nós decidimos por abrir as turmas, mesmo com número baixo. Por quê? Porque as aulas que eles têm nos 2 primeiros anos são junto com a turma de licenciatura em Biologia, né, e Educação Física. Tá? Então, isso não onera, isso não é custo a mais. E se nós não permitíssemos a matrícula, as matrículas, nós estaríamos renunciando à receita desses alunos, mesmo porque as turmas seriam abertas de qualquer forma, né? Tendo em vista os alunos da Biologia e da Educação Física. Bom, e depois do segundo ano? Depois do segundo ano, essas turmas terão disciplinas comuns, muitas disciplinas comuns. O coordenador de área, o professor Wagner e a professora Nonô, me apresentaram o estudo que eles fizeram, que ficou claro, e também tem mais um dado relevante, que nós temos alunos que se formaram em outro curso e que vêm complementar os seus estudos para se formar em licenciatura nessas duas áreas. Então, o que a gente verificou? Que o número de ingressantes é baixo, mas o número daquela mesma turma, na hora da conclusão, é maior pelo número de transferências e aproveitamento de estudos, que os alunos entram com pedido de aproveitamento